Graça e paz, igreja. Quantos estão felizes aqui com Jesus? Glórias a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Nós estaremos lendo no versículo 24 e 25. Depois vamos para o capítulo 7, no versículo 1. Enquanto você vai encontrando aí na sua Bíblia, nós voltamos agora de um acampamento de jovens. Glória a Deus. Muito me alegra de ver o rostinho de alguns aqui. Você que está pela primeira vez aqui na casa do Senhor, seja muito bem-vindo. Você que já é um irmão que congrega conosco, também é muito bem-vindo. Junto nós formamos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 24. Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram ao ponto de se vender cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço se apoiava ao rei, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quando 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui também, morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Versículo 9. Então disseram um para os outros: fazemos bem este dia, é dia de boas novas. Não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial do Ciro, eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalo e jumentos atados, e as tendas como estavam. Versículo 18 e 19, para encerrar. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 siclo de farinha por e uma flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria.
Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele o morreu. Glória a Deus. Quando essa palavra veio ao meu coração, o Senhor falou comigo que era uma palavra de cura, era uma palavra de libertação. E eu creio, Deus já usou a boca do nosso irmão Jonas, através do louvor, para declarar cura sobre esse lugar, para declarar libertação sobre esse lugar. E para edificar a sua fé, eu quero dar um pequeno testemunho antes de eu entrar na palavra. Não sei se você sabe, no mês de janeiro nós perdemos um filho. Algo muito doloroso. E nós poderíamos ter parado, nós poderíamos ter desistido, mas nós perseveramos. Eu não me recordo o dia exato. Eu lembro que depois a Priscila teve que passar por um processo cirúrgico, e eu estava com ela lá no hospital. E passou 2, 3 dias, a gente já estava aqui na reunião de jovens. Mesmo doendo, nós estávamos aqui. Mesmo sangrando, nós estávamos aqui. E o que eu quero dizer com isso? A cura, ela vem através do processo, ela vem através do movimento, ela vem através da perseverança, ela vem através da obediência, ela vem através da não desistência. E a Pri ficou muito mal, eu também fiquei muito mal, mas eu me expresso pouco, mas Deus conhece meu coração. E se passaram meses, e a Pri às vezes me cobrava, né? Você não tem reação nenhuma, conversava com algumas pessoas, o Rafa não fala muito, o Rafa não gosta de falar sobre o assunto. E um dia eu adentrando pelaquela porta, era um culto de quinta-feira, eu lembro que estava a Marlene e o Edson ainda para receber, ali no diaconato para receber. E quando eu comecei a entrar pelaquela porta, eu não vi, mas a Priscila, depois que eu comentei com ela, ela falou assim: quando você entrou na porta, a Eloá, filha da Giúlia e do Fernando, começou já, sabe, chamar atenção, olhar para mim e querer chamar minha atenção, só que eu não vi. Mas mesmo assim, eu não vendo, eu fui até a Júlia, como é de costume. E como é de costume, quando eu chego, eu tento cumprimentar todos os irmãos que aqui estão. Eu gosto de chegar um pouco mais cedo, né? E a Júlia também está sempre mais cedo. E eu pego a Eloá no colo, pego a Eloá no colo e venho até o meu lugar, como de costume. Eu gosto de sentar meio aqui no meio, aqui na ponta aqui. E nisso já havia se passado uns 4 meses que eu havia perdido meu filho, que nós havíamos perdido nossos filhos. E eu me sentei na cadeira. E quando eu me sentei na cadeira com a Eloá no colo, o Senhor me fez lembrar que desde quando nós havíamos perdido nosso filho, eu ainda não havia pegado nenhum bebê no colo. E quem me conhece sabe que eu amo criança. E por que eu estou te falando isso nessa noite? Pela não desistência. A cura, ela vem através do movimento. Nós não desistimos, nós continuamos, perseveramos. E o dia, sem eu menos esperar, o Senhor me trouxe a lembrança daquilo que estava no meu inconsciente e me trouxe a cura. A cura, ela é no
movimento. Milagre é imediatamente. Se nós voltarmos um pouquinho para trás aqui, no livro de Naamã, ainda no livro de Reis, no capítulo 5, que fala sobre Naamã, que era comandante do exército do rei. Ele leva uma menina cativa para a Síria. Naamã, leproso. E aquela menina, quando ela olha para Naamã, e ela vê que sobre a pele de Naamã havia lepra, ela diz: se você tivesse diante do meu profeta, ele te curaria. Naamã ouve aquela palavra, se coloca diante do rei. O rei autoriza ele a ir diante do profeta. Mas chegando lá, Eliseu não atende a Naamã. Manda um mensageiro. Aquilo fecha o coração de Naamã naquele momento. E o mensageiro diz assim para ele, para que ele mergulhasse 7 vezes no rio, e ele seria curado. E ele sai, mas por acaso, não onde eu moro, tem rio, as melhores águas. Mas diante da palavra do mensageiro, ao qual o profeta deu através de Deus, ele se movimentou. Ele entrou no rio as 7 vezes. Ele ouviu a palavra. Em certo momento ele até ficou meio preso ali, mas ele confiou, mergulhou 7 vezes e foi limpo. A cura é no movimento. Através do movimento é a cura. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te encorajar a exercitar a tua fé, para que você venha se movimentar através da palavra, para que você venha receber a cura, para que você venha receber a libertação, para que você venha levar a cura para a sua casa, para que você venha levar a libertação para a sua casa. Certa vez, João e Pedro estavam passando, Atos dos Apóstolos capítulo 3. Havia um homem à beira do caminho, pedindo esmola. E aquele homem olha, fica olhando ali para Pedro e João. E Pedro diz para ele: não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te agora. E os pés daquele homem se firmaram, e imediatamente ele se levantou. Um milagre é imediato, é no imediato. É quando o Senhor provê, é na hora. Imediatamente o tornozelo daquele homem se firmou. Ele deu um salto. Ali ele foi curado. E também ele foi liberto, porque ele vivia pedindo esmola ali à beira do caminho. Então nessa noite, o Senhor está aqui para te encorajar a se movimentar através da palavra dEle. Quando nós lemos aqui, no livro de Reis, no capítulo 6, do versículo 24... Depois disto juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram ao ponto de se venderam uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. E por que a palavra começa aqui, depois disto? Aqui vamos começar a expor aquilo que o Senhor me trouxe. A palavra do Senhor é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, e discernir pensamentos e intenções do corações. Ela corta aqui primeiro, para depois cortar aí.
E quando um rei, ele ataca outro rei, é porque existe vulnerabilidade, ou é porque existe legalidade, ou fragilidade. Ninguém ataca somente por atacar. Trazendo para os nossos dias de hoje, vê se Donald Trump, ele ataca a Rússia. Por que ele não ataca? Porque talvez o poder bélico da Rússia é tão grande quanto o dele, ou é equiparado com o dele. Mas aquele que tem uma certa fragilidade, uma vulnerabilidade, é bem mais fácil de você atacar, se torna confortável. Ben-Hadad quer dizer filho de Haddad, e Haddad quer dizer Deus da tempestade. Mas hoje eu quero trazer aqui essa palavra aos nossos corações, e eu queria nomear aqui o rei Ben-Hadad como Satanás, e os seus exércitos como os demônios. Porque é assim na nossa vida. Satanás, ele espera uma legalidade ou uma vulnerabilidade para nos atacar. Ele está sempre nos observando. Ele está sempre ao nosso derredor, querendo nos matar, nos destruir, nos roubar. E aqui não é diferente. Não foi a primeira investida de Satanás e seus demônios sobre o povo de Israel. Não foi a primeira investida de Ben-Hadad e seu exército sobre o povo de Israel. Ele já havia tentado sobre o povo. Ele já havia cercado o profeta Eliseu e o seu moço que servia diante de ti. Mas quando o moço acorda e vê que estava cercado, eu me imagino aquele moço desesperado diante daquela situação. E quando ele acorda Eliseu faz uma oração, e os olhos daquele moço se abrem. E na verdade não era ele que estava cercado, mas era Eliseu que estava cercado de carros de fogos e cavalos de fogo. E hoje nessa noite aqui nós estamos cercados da mesma forma que aqueles homens estiveram. A palavra diz que houve grande fome sobre aquele lugar. Quando a palavra diz sitiou, é cercado, é bloqueado. Seu direito de ir e vir você já não tem mais. Tamanha era a calamidade naquele lugar. Eu imagino um lugar insalubre, um pequeno lugar em onde todos ali estavam reunidos, muita fome sobre aquele lugar. Imagino eu que homens defecavam ali naquele lugar, mijavam ali naquele lugar. Um local insalubre. Quando a palavra diz que vendia a cabeça de jumenta por 80 ciclos de prata. O ciclo de prata, cada ciclo pesa mais ou menos 11 a 12 gramas. E cada grama sai a 13,06 centavos. Para conversão de hoje. Se fosse no dia de hoje, uma cabeça de jumenta ia sair por 12 mil reais. E um pouquinho de esterco de pombo por 745 reais. Era grande a fome naquele lugar. A demanda era maior que a oferta. Quando nós passamos aqui por um tempo de pandemia,
Você ia buscar as coisas no mercado, o valor estava tudo mais alto. Por quê? A demanda era maior que a oferta. O produto não chega. Aqui era da mesma coisa, o alimento não chegava. Tamanha era a fome sobre aquele lugar. Mas a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor vem. A palavra do Senhor é o que nos dá sustento. A palavra do Senhor é que nos fortalece. É a palavra do Senhor que nos faz nós ter esperança no dia de amanhã. Eu imagino aqueles homens sem esperança, diante da situação, sitiados, cercados, bloqueados, impedidos de ir e vir, com fome, ambiente insalubre. Mas a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor veio para o profeta Eliseu. E diz que no dia de amanhã o Senhor restauraria aquele lugar. O Senhor restauraria aquele lugar. E assim é nas nossas vidas. Não importa aquilo que nós estamos passando nesse devido momento. Nós não nos movemos pelaquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. E nós cremos num Senhor, num Deus Todo-Poderoso, capaz de mudar e transformar situações, mudar geografias. A palavra veio através do profeta Eliseu. E o servo do rei, que estava apoiado no braço do rei, fez uma pergunta ali para Eliseu. Mas se o Senhor fizesse janela nos céus, isso aconteceria? Não conhecia o Deus Todo-Poderoso, não conhecia o Deus de Israel, não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento com Deus. Mas você que está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para ter intimidade, relacionamento, para você ter discernimento daquilo que é bem e daquilo que é mal. Não que você precisa conhecer aquilo que é mal, mas se você saber aquilo que é bom, você sabe aquilo que é mal, porque você tem relacionamento com aquilo que é bom. E Eliseu tinha relacionamento, e Eliseu tinha intimidade, e Eliseu tinha entendimento. Mas o que me chama a atenção, que haviam 3 leprosos à porta de Samaria, enquanto havia um povo lá reduzido, sem poder ir, sem poder vir, passando fome, num ambiente insalubre. Haviam 3 leprosos ali. E aqueles 3 leprosos olham um para o outro e diz: se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos, talvez eles também irão nos matar. Se eles ficassem pelo lado de fora, morreriam de fome. Se eles entrassem, poderiam ser mortos pelo exército sírio. Às vezes nós se encontramos nessa mesma circunstância, nessa mesma situação. Não sabemos se ficamos, não sabemos se irmos. É difícil ficar, é muito mais difícil ir. Não sabemos aquilo que nos espera lá na frente. É difícil, mas é no movimento que o Senhor faz. É no movimento, é em dias normais que o Senhor faz o extraordinário. E aqueles homens se levantaram. E a palavra diz que quando aqueles homens se levantaram, houve um ruído sobre aquele lugar.
um ruído de carros e cavalos e de um grande exército. A palavra de Deus para aqueles que não conhecem é ruído. O Senhor traz confusão. O Senhor confunde o inimigo. Mas a palavra de Deus para aqueles que conhecem, que têm intimidade, que têm relacionamento, meu irmão, essa é só confiar e se movimentar de acordo com a palavra, pois a vitória te espera mais ali na frente. E aqueles homens entraram, se levantaram primeiramente. A palavra diz que eles estavam sentados. O Senhor nos dá o livre-arbítrio de permanecermos sentados ou de se levantar, de se permanecer no conforto ou de se levantar, confiar e sair dessa zona de conforto. Esses homens se levantaram, e não só se levantaram, e começaram a se movimentar. Esses homens, eles eram leprosos. Esses homens, eles viviam à margem de uma sociedade. Esses homens não poderiam estar conosco aqui em um momento de comunhão como este. Esses homens, eles viviam à margem de uma nação. E ao momento que esses homens caminhavam, esses homens teriam que estar gritando: impuros, impuros, impuro. Para o momento que esses homens passassem, os demais abrissem, porque eles tinham sobre a vida deles uma doença, uma lepra contagiosa. Esses homens, eles eram excluídos. E somente o sacerdote que poderia, depois de examinar, de falar se esses homens eram puros ou não. Mas nesse momento, pelo lado de dentro, o povo de Deus estava reduzido ali. O povo sírio estava sitiando aquele lugar. Mas por lado de fora de portão, esses homens já começaram a se movimentar. E eu imagino que assim como aqueles 10 leprosos, que quando viram Jesus e falaram: Jesus, se compadeça de nós. E Jesus fala para aqueles homens se colocar diante ao sacerdote. E aqueles homens no movimento foram limpos. No movimento foram limpos. Esses homens aqui também não foi diferente. Foi no movimento, esses homens foram limpos. Esses homens adentraram o portão adentro. E quando esses homens chegaram, ali nada havia. Somente tendas vazias, cavalos atados, um grande banquete. O Senhor confundiu os inimigos. A palavra do Senhor para aqueles que conhecem é sustento, mas para aqueles que não conhecem é ruído, traz confusão. Aqueles homens agora entram de portão adentro, ali nada havia, as tendas vazias. Esses homens, a palavra diz que eles banquetearam, se fartaram de comer, trocaram as suas vestes, porque leprosos também tinham que andar com a roupa, com as vestes rasgadas. Mais uma forma de identificação. Mas agora, não mais necessário andar de veste rasgada, trocaram suas vestes. A palavra diz que eles pegavam joias. Aqueles que eram excluídos, leprosos,
hoje estão curados, hoje estão libertos através do movimento. Aqueles homens entraram e o dia passando, e aqueles homens olham um para o outro. Não é bom que nós ficamos aqui até o amanhecer, porque se formos tidos aqui, seremos pegos como culpados. Hoje é dia de boas novas. Aquele que era leproso, aquele que estava excluído perante uma sociedade, agora ele está incumbido de levar as boas novas. Eu não sei como você chegou a essa congregação, meu irmão. Eu não sei a forma que Jesus te encontrou, mas eu posso te dizer que da forma que o Senhor te encontrou, não é a forma que o Senhor vai deixar você permanecer. Você irá levar as boas novas. Um dia o Senhor me encontrou no mais profundo abismo, e hoje eu estou aqui sobre esse altar para a honra e glória do Senhor, trazendo as boas novas, assim como aqueles leprosos. E aqueles leprosos, já não mais leprosos, aqueles homens saem para ter com o rei e anunciam que nada mais havia ali, que o exército sírio já não estava mais sobre a cidade de Samaria. E o rei Jorão, filho de Acabe, estava amedrontado, achando que o exército sírio, que Satanás e seus demônios tinham preparado uma armadilha. Mas ali nada havia. Esses homens se levantaram, esses homens se movimentaram diante da palavra de Deus. Assim é nas nossas vidas, se movimentar diante da palavra. Pode ser um mensageiro, pode ser um profeta, pode ser o próprio Deus em voz audível, pode ser o próprio Deus em sonho, mas se movimente. E a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu. Aqueles que acreditavam, aqueles que confiaram, viveram. Mas o servo do rei, que se apoiava ao braço do rei, que blasfemou da palavra de Deus, aquele foi atropelado. Quantos aqui confiam na palavra do Senhor? Quantos aqui confiam e irão se movimentar diante da palavra do Senhor? É necessário movimento, é necessário clamar ao Senhor. A palavra diz que o Senhor ouve os nossos gemidos, o Senhor se atenta para a nossa condição, o Senhor olha para nós. Às vezes não é necessário nem clamar, somente o gemido o Senhor ouve. Havia grande fome, talvez aqueles homens estavam desacreditados, mas o Senhor ouviu o gemido daquele povo.
O Senhor ouve o seu gemido, o Senhor ouve o seu clamor, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece aquilo que você necessita, o Senhor sabe aquilo que o Senhor tem que fazer sobre a sua vida. O povo estava cativo, preso, enfermo, mas Deus veio trazendo cura, trazendo libertação e principalmente salvação. É necessário acreditar, é necessário clamar, é necessário às vezes não olhar para a situação, ser igual Bartimeu. Bartimeu não enxergava, mas ele confiava. Bartimeu estava ali à beira do caminho, ali também pedindo esmola. Bartimeu não enxergava, mas ele ouvia. E onde o Senhor estava, ali havia uma grande multidão. E eu imagino aqueles homens ali falando sobre Jesus, outros olhando, querendo questionar: será que esse tal de Jesus aí faz milagre mesmo? Porque existe uma multidão. Dentre essa multidão existe um povo que quer viver, existe um povo que quer olhar, existe um povo que quer apontar, e existe um povo que quer emudecer a sua voz. Assim foi com Bartimeu. Os escribas, os fariseus queriam emudecer a voz dele. E quando ele ouviu que Jesus iria passar por ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E eu imagino aquela multidão querendo calar e emudecer a voz de Bartimeu. Mas Bartimeu não olhava para a multidão. Bartimeu, sem ao menos enxergar, ele só olhava e inclinava os seus olhos para o monte. E Jesus caminhando, Jesus para e pede para os homens que acompanhavam Jesus para chamar Bartimeu. E aqueles homens se colocam diante de Bartimeu: levanta-te, ele te chama, tende bom ânimo. E aqueles que nem sabem o que é bom ânimo, falando para Bartimeu: tende bom ânimo. Bartimeu teve bom ânimo. Bartimeu clamou incenso. Isso aí. Bartimeu clamou sem cessar. Sem cessar. E o Senhor ouviu a voz de Bartimeu. Agora Jesus chama. Ele estava à beira do caminho, sentado, pedindo esmola. E Jesus pede para que aqueles homens pedem para que chame a Bartimeu. E aqueles homens dizem para Bartimeu: levanta-te. Bartimeu primeiro levanta. Ao levantar, Bartimeu é liberto. Ele joga a capa que estava sobre ele. E ao caminhar diante de Jesus, ele recebe a cura. A cura é no movimento. É necessário clamar, é necessário confiar, e é necessário se movimentar. O Senhor não nos chama somente para ficar sentado, mas o Senhor nos chama para levar as boas novas.
O Senhor nos chama para nos levantar como profeta dessas nações, assim como foi dado aqui na abertura desse culto. Antes mesmo que Ele nos formasse, Ele já nos conhecia. E já nos deu por profeta. Nós somos os propagadores aqui nessa terra. Nós somos aquele que iremos levar as boas novas. Não importa a situação que você está, ou que você esteja, ou que você chegou, mas é necessário levantar. É necessário se movimentar. Porque no mais, o nosso Deus fará. Tem que crer, tem que acreditar, tem que confiar. É difícil, mas não é impossível. Pois aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É dessa forma que o Senhor te convida, a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, para se levantar nessa noite. Para se levantar em fé. Para se levantar assim como aqueles 3 leprosos, assim como aqueles 3 homens se levantaram. A situação era difícil, a situação era adversa. Havia grande fome sobre aquele lugar, o ambiente era insalubre, aos olhos dos homens era impossível. Mas aqueles homens não olharam para a situação, eles inclinaram os seus olhos ao monte, e eles se movimentaram diante da situação, de acordo com a palavra de Deus. É a palavra que nos direciona, é a palavra que nos dá movimento, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos traz discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal, é a palavra que nos traz hoje aqui, para estar reunidos aqui nessa noite como congregação, para que o corpo seja fortalecido através da palavra, através do alimento espiritual das nossas vidas, através de fortalecer o nosso espírito e derrubar a nossa carne. É a palavra de Deus que traz, é a palavra de Deus que traz libertação e cura. E nessa noite, se você crê nessa palavra, se você tem fé o bastante para se movimentar diante da palavra de Deus, aqueles homens se movimentaram diante da palavra. Não foi a imposição de mãos do profeta que curou aqueles homens. Quando Naamã chega diante de profeta Eliseu, ele fica contrariado porque o profeta não estendeu a mão sobre ele. Mas mesmo assim ele se movimentou, e através do movimento ele foi curado. Quando aqueles 10 leprosos ouvem que Jesus ia passar e começa a clamar, e Jesus diz para ele se apresentar diante do sacerdote. Jesus não impôs a mão sobre eles, mas foi através do movimento que eles foram curados. Quando Jesus está passando diante de um cego de nascença, e aqueles homens olham para Jesus: quem pecou, meu Senhor? Foram eles
ou o pai deles? E Jesus diz assim para aqueles homens: nem ele e nem o pai deles. Mas essas coisas são para a glória do Pai seja manifesta. E Jesus cospe sobre a terra, faz um lodo e passa sobre os olhos daquele homem. E diz para aquele homem ir até o rio de Siloé e lavar os seus olhos. E quando aquele homem lava os seus olhos, ele começa a enxergar. Através do movimento da palavra de Deus. Não foi necessário imposição de mão. Só foi necessário a fé. É necessário acreditar. Se você está aqui nessa noite e você deseja se movimentar, e se você tem fé o bastante para se movimentar, esse mesmo Deus que curou o cego de nascença, que curou a Bartimeu, que curou os 10 leprosos, que curou os 3 leprosos, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Não deixe que nada te aprisione nesse lugar. As correntes já foram quebradas. O cativeiro já foi quebrado. Não existe mais corrente. Você já foi curado. É necessário somente se movimentar de acordo com a sua fé. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei a forma que você entrou. Mas o Senhor te chama para se movimentar diante da palavra dele, diante da sua fé. Você que deseja deixar algo na sua vida que tem te aprisionado, seja vícios de jogos, bebida, droga, seja qualquer coisa que venha te aprisionar, seja pensamentos, seja depressão, seja falta de constância, o Senhor te convida para vir aqui na frente nessa noite, e a sua própria fé irá te curar. A sua fé irá te curar. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
Glória a Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa casa de oração para te dizer que é a tua fé que vai te curar, que a tua fé irá te libertar. Não se paralise, não fique sentado, se levante, se movimente em direção à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz para nossas vidas. Ela traz cura, ela traz libertação, ela traz regozijo, ela traz renovo de dia dos nossos dias. Ela se renova a cada amanhecer. O Senhor está trazendo fortalecimento para a sua vida nessa noite. O Senhor está trazendo um novo viver para a tua vida. O velho está ficando para trás. A doença, a lepra, a ansiedade, a depressão, o vício está ficando para trás. Já ficou para trás. A tua fé te curou nessa noite. A palavra do Senhor veio a essa noite, e você ouviu a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, aqueles que ouvem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz restauração, ela traz restituição, ela traz regozijo. Receba o novo de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da tua família, para a honra e glória do Senhor. E se você crê, você diz: glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estava mutado. Amém, queridos? Existe cura, libertação, salvação no movimento. Existe cura, libertação e salvação na palavra liberada. Então, em nome de Jesus, se movimente. Em nome de Jesus, tome posse da palavra. Eu não quero perder essa oportunidade. E eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que precisam de uma cura nessa noite. A palavra está liberada. O Senhor já estabeleceu o que vai fazer. Mas você precisa sair do seu lugar, querido. Você precisa se movimentar. O louvor vai estar tocando. E você vai vir até aqui ao altar. E você vai fazer a sua confissão de fé diante da presença do Senhor. Aqueles homens, eles tinham medo, eles tinham receio, mas eles se movimentaram. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele será para sempre. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que cura. E o Senhor, Ele não precisa de um cenário, mas Ele precisa de um sim, sincero, do coração. Você que está aí no seu lugar, estenda as suas mãos para cá. Comece a liberar cura sobre a vida dessas pessoas.
Pai querido e amado, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, cada vida neste altar, Senhor meu Deus. Declaramos, Senhor, a vida do Senhor sobre cada um dos Teus filhos e cada uma das Tuas filhas aqui nessa noite. Todo nível, Senhor, de comprometimento no físico, todo nível, Senhor, de comprometimento na alma, todo nível, Senhor, de comprometimento no espírito, que seja hoje, Senhor, cancelado, que seja hoje, Senhor, despedaçado pelo poder do Teu nome. Todo nível, Senhor, de maldição, Senhor, hereditária, todo nível, Senhor, de raízes de iniquidade, Senhor, que seja hoje, Pai, perdoado. Eu declaro, Senhor, cura, Senhor. Eu declaro, Senhor, libertação, salvação, Senhor, meu Deus, transformação, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos. Pai, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser encontrado, Senhor, nessa noite, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser estabelecido. Nós temos jovens aqui, Senhor, e algo precisa ser estabelecido na vida do seu, Senhor. Ergue, meu Deus, essa geração, Senhor, como uma geração que ouve a Tua voz, Senhor. Ergue, meu Deus, essa geração, Senhor, como uma geração que teme, Senhor, a Tua presença, Senhor, meu Deus. Levanta eles, meu Deus, na força do Teu braço, Senhor, da visão de águias, meu Deus. Traz, Senhor, entendimento, traz, Senhor, discernimento, Senhor. Traz temor, meu Deus, estabelece princípios, Pai. Todo nível, Senhor, meu Deus, de investida das trevas nessa geração. Nós nos reunimos como igreja nessa noite e declaramos falido, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem ocupado a mente, tudo aquilo que tem ocupado o coração, Senhor, desses filhos, dessa geração, Senhor, meu Deus, que seja, Senhor, substituído pelo Teu amor, pela Tua presença, Senhor, meu Deus. Que haja, Senhor, fome, que haja, Senhor, sede de Ti, Senhor. Visita, meu Deus, cada um dos Teus filhos na medida da necessidade, Senhor. Visita cada área, Senhor, na medida, Senhor, da necessidade, Senhor. Todo nível de escravidão, todo laço, toda armadilha, Senhor, toda amarra, Senhor, todo cadeado, toda corrente, Senhor, que tem sido estabelecida, Pai, de geração em geração, que seja despedaçado em nome de Jesus. Visita os ossos, Espírito Santo. Visita as juntas, visita os nervos, Espírito Santo. Visita, Senhor, cada uma, Senhor, da célula do corpo da Tua filha, Pai, em nome de Jesus Cristo. Estabelece, Senhor, um novo tempo, meu Deus, sobre a vida dos seus, Senhor. Ergue eles, meu Deus, como sacerdotes. Ergue, Senhor, eles, meu Deus, como geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É isso, Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer nessa noite? Faz um sinal assim, ó, para que eu possa te conhecer. Esses jovens que vieram aqui, todos já aceitaram Jesus? Todos já reconheceram Jesus publicamente? Nós fazemos isso como confissão de fé pública, declarando que Ele é o nosso Senhor, declarando que Ele é o nosso Salvador, declarando que Ele é o dono da nossa vida a partir da nossa escolha e que o governo da nossa vida está sobre as mãos dEle. Existe alguém aqui nessa noite que deseja fazer essa entrega verdadeira e genuína
Glória a Deus. Deus seja louvado. Mais alguém, queridos? Aleluia. Sabe por que, igreja, que eu insisti para que eles estivessem aqui? Porque nós passamos 4 dias em um acampamento de jovens e nós vimos cada um desses jovens aqui sendo cheios, sendo transbordados do Senhor, né? E o nosso coração se encheu de alegria. E hoje todos eles saíram de lá decididos a ler a Bíblia. Todos saíram de lá decididos a mudar os seus comportamentos, a mudar o seu estilo de vida. E hoje, quando eu cheguei aqui, o Jonatas veio me mostrar a Bíblia dele, já está toda riscada, toda rabiscada. E ele perguntou: pastora, qual que é o capítulo, qual que é o versículo? E eu disse a ele: você entendeu? E eu estou entendendo. Falei: então, se você tiver dúvida, você me chama. Sabe, queridos, a palavra diz assim que nós devemos ser como criança. A palavra diz assim que nós devemos nos chegar ao Senhor com verdade e com sinceridade, porque um coração quebrantado, esse Ele não rejeita. Que esse desejo pelo Senhor nunca venha apagar nos nossos corações. Pai, eu apresento, Senhor, os teus filhos diante de Ti. Eu te peço, Senhor, perdoa os pecados, meu Deus. Escreve, Senhor, os seus nomes, meu Deus, no livro da vida, Senhor. Estabelece, Senhor, novas vestes, novas sandálias, meu Deus, novos caminhos, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que os teus filhos viveram até aqui, que afastou eles da tua presença, Senhor, que seja apagado, anulado, cancelado, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Que a partir, Senhor, de agora, eles sejam, Senhor, do Senhor, chamados pelo nome e pelo sobrenome Jesus. Que eles façam parte, Senhor, que o Senhor faça parte da vida deles, todos os dias, em todos os momentos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, vocês. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor, Ele nos torna o nosso Pai, e nós ganhamos uma família. E eu queria que vocês olhassem para trás e conhecessem a nova família de vocês. Amém, queridos? Domingo estaremos aqui às 9h30 para um grande culto ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada coração. Que seja um resto de noite abençoado. Que haja descanso, que haja alegria, que haja presença no nome poderoso de Jesus. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família, herdeiros do reino.